O governo prepara uma devassa no INSS para identificar novas fraudes no pagamento de benefícios. O texto da medida provisória que estabelece o pente fino foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Ele participou da cerimônia de posse do novo comandante da Marinha. Vamos dar uma olhada. Jair Bolsonaro foi de lancha para a troca de comando da corporação. Desde que tomou posse, ele compareceu a todas as transmissões de postos das Forças Armadas até agora. Mas o ministro da Defesa não quer só acenos de prestígio aos militares. Se depender de Fernando Azevedo e Silva, a categoria fica de fora da reforma da Previdência. Os militares sozinhos respondem hoje por cerca de 15% do déficit da Previdência, estimado em 310 bilhões de reais para este ano. Segundo o Tribunal de Contas da União, são quase 379 mil militares, na ativa e aposentados, que contribuem com mais de 3 bilhões de reais por ano. Mas a folha de pagamentos, com todos os benefícios incluídos, custa quase 47 bilhões. Saldo negativo, portanto, de 43 bilhões e 300 milhões de reais. Os quase 700 mil servidores civis geram um déficit praticamente igual. Integrantes da equipe econômica afirmam que o ideal seria que as Forças Armadas entrassem nas mudanças na Previdência, até para dar o exemplo de que todos precisam contribuir para a melhora nas contas públicas. Mas a decisão será de Jair Bolsonaro, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Até segunda-feira, o presidente assina uma medida provisória que, segundo o Planalto, abre caminho para a reforma da Previdência. Será feito um pente fino no INSS em auxílios, pensões e aposentadorias. Cerca de 2 milhões de benefícios estão na mira. Historicamente, o índice de irregularidades é de 16%, o que pode significar 300 mil pagamentos indevidos. A médio prazo, o governo espera economizar até 20 bilhões de reais. Pensões por morte e o auxílio reclusão, hoje pago a cerca de 50 mil familiares de detentos, também devem ter as regras endurecidas. O presidente ainda discute os detalhes da medida provisória. Bom, tá aí mais uma encrenca. A gente tá aqui no bastidores, aqui falando da multa do Bolsonaro. A gente tava falando ainda da pesca lá. Honestamente, eu não me lembro e não tive tempo aqui ainda de ver, Zezé, se ele efetivamente pescou em local proibido ou se... Ele estava ou se era Piracema. Então, não, o local é proibido. É uma área de proteção permanente em Angra dos Reis, proibido. Chegar lá, ainda mais com uma vara de pesca, mais proibido ainda. Uma das coisas que disse, eu não sei se foi ditas, talvez o Onix, não sei quem que foi, pô, mas ele estava com uma vara, e falaram que ele pescou, será que ele pescou? Ó, não interessa, ele não podia estar lá, entendeu? Mas ele estava fazendo o que com a vara? Ele disse que tinha um documento falando que essa determinação tinha sido derrubada, essa que não podia ir gente nessa área lá em Angra dos Reis. Não podia! Se ele estava com uma determinação que não podia, ele não teria sido multado. Então, é porque essa determinação não valia nada. Então, é o seguinte, vai lá, se defende bem agora e se condenar de novo, depois de se defender muito bem, paga a multa, pede desculpa, que é isso que a gente espera de uma pessoa íntegra, honesta e tudo mais. Né? É isso. Agora, é Estado de Direito valendo. Não foi obedecido todo o organograma aí da defesa, então que seja, mas pede desculpa se for mantida a multa. É isso. E agora, com relação à reforma da Previdência, que é um angu cheio de caroço. O militar é um caroção, né? Porque o almirante de esquadra, eu me esqueci o nome dele, esse que tomou posse na Marinha aí. O da Marinha. Almirante de esquadra, é um nome pomposo. Né? E ele já fez um discurso lá, falou, não, a gente tem que ficar de fora. Todo mundo quer. Todo mundo quer ficar fora. Eu também queria falar assim, o jornalista que trabalha aqui, apresentando o programa na TV, tem que ficar de fora também. Não é, gente. Eu até entendo que o militar tem, de fato, uma função diferente, né? De defesa do território, não sei o quê. Tem lá algumas especificidades que não dá para comparar com uma pessoa burocrata que trabalha no ar-condicionado, etc, etc, etc. Ele lá não tem hora extra, trabalha dia e noite, tem escala de turno, mas tem outros profissionais que também são submetidos... do mesmo jeito. Sim, são submetidos a essas especificidades. Você pode até
discutir a possibilidade de ter algum benefício para certas categorias, como o professor, por exemplo. O professor em sala de aula, aquele professor que dá aula mesmo, pega no giz, não aquele que é coordenador, que está no escritório da escola. O professor, de fato, em sala de aula, ele se aposenta com menos tempo de serviço, né? Tem um benefício lá, são 25 anos em sala de aula. Bom, tem as especificidades do professor. Agora, quando você vai discutir uma reforma da Previdência, porque está estourado caixa, tanto setor público quanto privado, e aí você quer ficar fora, aí é exagero. Então, você pode discutir de que forma que os militares vão entrar e dar o seu sacrifício, mas que tem que participar, tem. Então, vamos discutir, vamos mostrar. Se não pode ser igual aos outros trabalhadores, que prove, que mostre qual é o... Mas do jeito que está, absolutamente. Não responsável dá. por 15% Exatamente. do rombo, você está louco? Então não dá, porque como é que você vai convencer? Porque tudo bem, o militar tem lá a especificidade. Mas a gente tem lá, por exemplo, aqui em Campinas, o funcionário da Sanasa que abre valeta, que a gente vê aquele sol quente, com uma escavadeira na mão, abrindo buraco e ficando com... Então aquele cara... Então, eles também... Vai ter então, que... Então tem que aposentar com 10 anos de serviço. O funcionário da Sanasa, sabe? Não dá, gente. Simplesmente não dá. Mas isso daí, graças a Deus, é problema do Bolsonaro. Aí, outro dia eu ouvi um cara falando assim, isso daí é o militar brasileiro. Imagina se ele fosse norte-americano, questão de guerra que os caras se metem. Né? É verdade. É verdade. Que vai para o campo de batalha mesmo. Mesmo. Porque aqui vive uma expectativa. Que quase nunca rola, né, gente? E se Deus quiser, não vai rolar. Mesmo porque se rolar, a gente vai ser massacrado. Não interessa. Então, larga a mão disso daí. Mas é o seguinte, para com isso. Para com isso. E uma das coisas que fizeram muito mal a esse país já é o corporativismo. Toda corporação tem as suas razões. O juiz, o promotor, o militar, o professor, o funcionário público de uma maneira geral, o bancário. Para, dá um tempo, para. Vai ter que ser para todo mundo, não tem jeito. É verdade. Então, de modo que agora, alguma coisa vai ter que ser feita. Agora, essa mexida e esse decreto, aliás, é uma medida provisória, MP, né, Sena, com esse pente fino, isso me assusta um pouco. Não, o pente fino é importante, Zezé. Mas o Temer já acabou de fazer um. Eu falo isso porque, Sena, uma das coisas que eu li ontem é que um ponto aí que o governo quer endurecer a Previdência na questão do afastamento por doença, tá? Então, por exemplo, se o cara ficou um ano afastado recebendo auxílio doença, esse cara depois ele vai ter um ano a mais para se aposentar, para pagar esse tempo. Eu acho isso extremamente injusto. Se ele ficou afastado, mas como fraude. Não, mas isso não é pente fino, isso é mudança na regra. Isso daí é mudança de regra, não agora por essa que vai ter, mas na reforma. E assim, eu acho que o que eu tenho recebido aqui no jornal, gente, com muita frequência, é muita gente dizendo, conhece, ou às vezes a pessoa é o próprio caso, de que realmente não está conseguindo trabalhar. Não, Zezé, mas não consegue o benefício mas deve estar tendo do auxílio-saúde. Está tendo alguma informação desencontrada nesse tópico que você falou. Porque a pessoa que está afastada de auxílio-doença, ela continua contribuindo. Então, Sena, ela continua... Veja a minha empregada. Veja a minha empregada. Ela está com problema no fêmur. Ali, fêmur com a bacia, tem que fazer uma cirurgia, uma prótese. Há cerca de 2 meses ela ligou e falou, gente, eu não consegui a extensão do afastamento e do auxílio-doença, o médico do INSS mandou eu voltar, só que ela não aguenta nem andar. Então, teve que entrar com um advogado,
para obrigar o INSS a pagar. É justo isso? Não A gente registrou ela a vida inteira, porque faz muitos anos que ela trabalha conosco. Sempre o fundo de garantia, tudo para que ela ficasse amparada se um dia acontecesse alguma coisa. E quando acontece, vem o Estado e fala, não vou dar. Mas aí, Zezé, pode ser uma canetada errada do perito. Então, mas ela tem mas ela tem forma de recorrer dentro da Previdência. Se ela pede a reanálise, reavaliação da perícia, e uma junta médica que tem entre 3 e 5 peritos vão analisar o caso dela. Agora tá lá porque tem muita... na justiça agora. Porque tem fraude, viu? Entrou na justiça. Sim, eu imagino que tenha muita fraude. Mas eu acho que as fraudes têm que ser combatidas. Claro. Mas é bom que as pessoas que elas precisam desse benefício, elas tenham esse benefício garantido. Sem dúvida. É fundamental isso. Não, mas eu já acompanhei cada coisa. É que o que acontece? O Marcão tá tendo chilique Ele tá pedindo break, eu só vou explicar um detalhe com relação à perícia médica. Para, Marcão. Que às vezes as pessoas também têm uma diferença. Porque às vezes o cara que está doente vai no médico e o médico dá um afastamento. E quando ele chega no perito do INSS, o perito não dá aquele afastamento. Aí tem uma diferença entre a pessoa estar doente e, para o médico perito, que é um médico do trabalho, existe uma diferença entre a doença e a doença incapacitar a pessoa para o trabalho. Então, essa é uma coisa que o perito leva isso em conta. Ele pode até errar na avaliação dele e negar erradamente, que é o que a gente acabou de falar, um exemplo aqui. Da Rosana errou demais. Da empregada da Zezé. Mas agora, de uma maneira geral, é isso que acontece. Ele fala, mas o meu médico deu afastamento. Sim, então, quer dizer, por exemplo, uma pessoa que quebrou o dedinho, mas é locutor, ele pode eventualmente, e continuar trabalhando. Agora, o cara que é jogador de futebol, igual o Neymar, e quebrou o dedinho, não dá para ele continuar trabalhando. Sim, então, verdade. tem umas especificidades que é o que o médico perito, na hora de analisar, ele avalia. Então, tem essa certa diferença entre a doença... Uma pessoa, por exemplo, que tem, vamos dizer assim, ele tem muito comum hoje, gente que procura lá o INSS como portadores do vírus HIV, o vírus da AIDS. Mas ele só está incapacitado para o trabalho se ele tiver uma crise de insuficiência e tiver doente. Enquanto ele estiver tranquilo, tomando o remédio dele, ele não está incapacitado para o trabalho. Certo. E aí as pessoas falam, mas ele não consegue arrumar trabalho porque ele tem... Bom, isso não é um problema da Previdência, é um problema social. Falta de emprego, da economia, etc. Então, é uma questão que tem que se pensar antes, da gente levar a discussão adiante.